É até louco imaginar um jogador de futebol levar cartão após dar um drible durante o jogo, mas você acredita que isso aconteceu com o Neymar quando ele jogava pelo PSG? Segura essa resenha! Mas antes aproveita e já se inscreva no canal e dê o pontapé inicial para fazer parte do nosso time que conta sempre com as melhores resenhas do mundo da bola. Bora lá! É inacreditável, mas o Neymar foi punido com cartão amarelo em 2020 durante a goleada do Paris Saint-Germain por 5-0 sobre o Montpellier, pelo campeonato francês. O brasileiro levou um cartão amarelo ainda aos 38 minutos do primeiro tempo, mas não por uma falta, e sim por tentativa de lambreta dada na lateral esquerda do ataque. O camisa 10 já havia levado 2 pegadas de jogadores do time visitante e tentou o drible. O árbitro Jérôme Brizard não gostou e foi falar para o craque não fazer mais isso, o que revoltou o atacante. As insistentes reclamações levaram Neymar a tomar cartão amarelo. Já pensou se a moda pega? O que seria então de Ronaldinho Gaúcho, que sempre desfilava seu talento com dribles desconcertantes? A magia e alegria do futebol passa também pelo drible, ainda mais no futebol brasileiro, que é mundialmente conhecido por sua ginga e jogadores super talentosos que fazem um verdadeiro malabarismo com a bola nos pés. E não estamos falando somente dos atuais jogadores, não. Ao longo da história, o futebol brasileiro produziu uma série de craques como o eterno Garrincha, um dos maiores exemplos quando o assunto é drible. Portanto, é ridículo tentar boicotar o drible em um jogo de futebol. É o mesmo que tirar o gol de uma partida ou não deixar a torcida comemorar quando a bola vai parar no fundo das redes. Mas Neymar não foi o único brasileiro a ser advertido por dar um drible. Em 2021, Lucas Paquetá, meio-campista brasileiro que atuava pelo Lyon, da França, recebeu um cartão amarelo bastante polêmico durante a partida contra o Troyes, em jogo válido pela 6ª rodada do campeonato francês. O brasileiro foi advertido pelo juiz da partida após tentar dar uma carretilha em cima do adversário. Após o lance, o craque desabafou nas redes sociais dizendo que a decisão da arbitragem foi muito triste e que o Joga Bonito está acabando. Muito triste esse episódio, tomaram amarelo por causa de um drible. Carretilha é um recurso, independente de onde seja ou minuto que seja, afirmou Paquetá. O menino Endrick, revelação do Palmeiras e que em breve vai vestir a camisa do Real Madrid, também já foi advertido por simplesmente dar um drible no adversário. O episódio aconteceu em um torneio sub-14 disputado no Rio Grande do Sul. O Palmeiras vencia a final contra o Grêmio quando o jogador Endrick foi até a linha de fundo, tentou um drible e a sequência da jogada foi parada pelo apito do árbitro, Cristiano Costa, que advertiu o jogador com cartão amarelo e marcou tiro livre indireto a favor da equipe gaúcha. O jogador palmeirense, que fez a jogada e foi punido, e Neymar tem berços no futsal, onde a habilidade, velocidade e o drible são constantes e aplaudidos. Ter isso no campo é agregar a beleza do futebol. Falando em futsal, já imaginou se os árbitros fossem punir o craque Falcão em cada drible? Ele com certeza seria o jogador que mais vezes foi expulso na história do esporte, porque Falcão se drible é algo que inimaginável. Além disso, a jovem promessa do Verdão protagonizou outra jogada que irritou os adversários, dessa vez, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. O Palmeiras abriu 3-0 nos primeiros 15 minutos e dominou o primeiro tempo. No entanto, aos 32, uma pequena confusão paralisou a partida. Endrick, atacante do Palmeiras, deu uma lambreta em Derek, que não ligou, mas o Lucas Pires partiu para cima do jogador alviverde, dando início ao tumulto. O juiz conseguiu, com custos, contornar a situação. Ao analisar a legislação que rege o futebol, na regra 12, no item conduta antidesportiva, é possível ver que um cartão amarelo pode ser aplicado por mostrar falta de respeito ao jogo. Porém, o que é falta de respeito ao jogo? O que é o espírito do jogo, que também consta na regra? Não são itens extremamente subjetivos? Puxar a camisa assintosamente, por exemplo, ou fazer embaixadinhas provocando o adversário em um jogo ganho, no caso do título, como aconteceu em 1999 no duelo entre Palmeiras e Corinthians, podem ser considerados falta de respeito entre as diretrizes recebidas pelos árbitros. Uma embaixadinha com um jogo ganho, sem tentar um ataque, ou um drible para sair da marcação, pode ser vista como uma provocação, falta de fair play e causar uma confusão generalizada, como ocorreu na final de 1999.
Porém, se o jogador está usando o drible para atacar, com o intuito de fintar o adversário e sair da marcação, avançar, ou seja, quer jogar de forma divertida, onde está a infração? Não dá para robotizar o futebol, deixá-lo chato e sem alegria. Mal se pode comemorar um gol ultimamente que se leva cartão em função da regra. Agora nem driblar pode mais, que o atleta será punido. O bom senso tem que prevalecer, principalmente das regras e da arbitragem. Por isso, falo que, quem só entende de regra nem de regra entende, tem que entender de regra, arbitragem, futebol e todos os contextos inseridos no meio. O futebol corre o risco de ficar chato e ninguém quer isso. Que sigam as comemorações e os dribles com respeito e diversão. Richarlison, craque da seleção brasileira que marcou aquele golaço de voleio na Copa do Mundo de 2022 contra a Sérvia, também foi outro brasileiro que também já foi advertido, mas diferente de Neymar e Paquetá, Richarlison foi punido em lance que gerou muita polêmica no campeonato inglês. O episódio aconteceu em 2022 quando Richarlison saiu do banco para substituir Son e deu linda assistência para Harry Kane marcar o segundo gol da vitória do Tottenham sobre o Nottingham. Mas outro lance envolvendo o atacante brasileiro ganhou mais repercussão no momento em que fez algumas embaixadinhas no campo de ataque. A atitude do camisa 9 foi vista como desrespeitosa pelo ex-jogador e comentarista alemão Dietmar Hamann, que teve passagens por Liverpool e Manchester City. Mas o brasileiro respondeu de forma debochada nas redes sociais. Nada a ver com exibicionismo. Deveria ter recebido cartão amarelo por conduta antidesportiva e recomeçado com cobrança de falta para o Forest, postou Hamann. Chora mais, respondeu Richarlison, sempre ativo nas redes sociais. Em outra postagem, Richarlison ainda marcou Jamie Carragher, outro ex-jogador que atua como comentarista, com os dizeres mimimi. O inglês havia dito que o atacante irrita as pessoas e não pode se exibir com a bola. E lances semelhantes não param de acontecer seja no futebol europeu como também no futebol brasileiro. Na Copa do Brasil de 2022, outra jogada acabou repercutindo bastante e gerando polêmica. Na partida entre Santos e Coritiba, o atacante do Coxa, Jabá, que tinha recém entrado no jogo, foi advertido por uma finta, uma tentativa de drible. Na época, o árbitro Leonardo Gaciba paralisou o lance por entender que o jogador do Coritiba teve uma atitude antidesportiva. Já no Campeonato Brasileiro de 2023, a goleada do Santos sobre o Vasco por 4-1, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão foi ofuscada por um lance polêmico de Soteldo. O camisa 10 venezuelano subiu em cima da bola com os dois pés durante um ataque do Peixe, gerando revolta nos cariocas. Após a acrobacia, que foi encarada por muitos como desrespeitosa, uma confusão generalizada tomou conta do jogo. A partida acabou ficando paralisada por cerca de 5 minutos e só recomeçou depois que Anderson Daronco, árbitro na partida em questão, expulsou Medel, Lucas Lima e Rodrigo Fernandes. Soteldo falou depois do jogo sobre o lance, provocando e afirmando que não será a última vez que fez a acrobacia. Eu não ia fazer mais, mas para aqueles que estão se doendo, farei de novo para que possam continuar falando, disparou o atacante venezuelano. Na época, o lance chegou a ser prejudicial para o camisa 10, que recebeu seu terceiro amarelo e ficou fora do clássico contra o Palmeiras. Outro episódio que mostra o quanto o futebol está ficando chato e perdendo seu brilho aconteceu na final da Libertadores de 2023. Na grande final, John Kennedy marcou o gol do título de campeão do Fluminense que bateu o Boca Juniors. O atacante recebeu cartão amarelo aos 44 minutos do segundo tempo, por lance perigoso com o meia Ezequiel Fernandes. Depois, ele recebeu o vermelho ao comemorar o gol do título com os torcedores, amigos e familiares. A celebração na arquibancada do Maracanã rendeu a ele o segundo amarelo na partida e, consequentemente, o vermelho. Só não dá para entender o porquê expulsar um jogador que comemora um gol tão importante como esse em plena final de Libertadores, não é mesmo? Sem contar que em 2021 outro episódio, dessa vez, fora de campo, mostrou também o quanto estão estragando o que o futebol tem de melhor. Uma cena chamou a atenção ao fim do clássico entre Santos e Palmeiras pela 30ª rodada do Brasileirão daquele ano. Um torcedor do Peixe ganhou de presente a camisa do goleiro Jailson, do time adversário, e foi hostilizado por santistas nas arquibancadas da Vila Belmiro na sequência. O garotinho presenteado por Jailson, porém, não era apenas um torcedor comum do Santos.
Bruno do Nascimento, de 9 anos, é jogador das categorias de base do Peixe e chegou até gravar um vídeo se desculpando por receber o presente do goleiro do Palmeiras. Um verdadeiro absurdo, concorda? E até o Cristiano Ronaldo já sofreu em campo por simplesmente fazer uma das artes mais bonitas do futebol, que é o drible. Quando ele defendia a camisa do Manchester United, o craque português levou uma pancada após uma jogada na linha de fundo, no momento em que fez um belo lance, passando o pé em cima da bola e gigando de um lado para o outro. O episódio aconteceu em um jogo contra o Arsenal. Embora tenha sido mais um lindo lance, entre tantos, que Cristiano Ronaldo sempre protagoniza, o jogador adversário não gostou e acabou levantando o robozão, porque só assim mesmo para Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol da história. Nesse jogo, anteriormente, o craque português já havia feito outras jogadas semelhantes a essa, o que foi irritando aos adversários ao longo da partida. Porém, Cristiano Ronaldo seguiu em frente, afinal, craque que é craque, sempre vai para cima e se está dentro da regra, vale tudo, desde o drible mais ousado até o gol mais imprevisível. É claro que o adversário nunca gosta de levar um drible e ficar na saudade, mas a torcida delira com lances desses neste espetáculo tão incrível chamado futebol. Aonde o futebol vai parar desse jeito em que não se pode mais comemorar gol tirando a camisa ou dar um drible ousado, que simplesmente faz parte do espetáculo que é o futebol?